Olá! É com muita felicidade que nos encontramos mais uma vez para podermos tratar temas à luz da doutrina espírita. Com isso, convidamos a todos aqueles que estão nos assistindo a elevar o pensamento a Deus, a Jesus, a espiritualidade bendita. Que Deus, em sua infinita bondade, nos auxilie sempre, rogando ao Mestre Jesus que nos intua hoje e sempre. Certa vez, um aprendiz perguntou ao seu orientador, depois de uma aula em que eles tratavam sobre as dificuldades humanas, e esse aprendiz pergunta ao instrutor, quais os motivos pelos quais o ser humano sempre multiplica os seus obstáculos diante dos homens, impedindo que haja a sublimação espiritual. O amigo convidou esse discípulo a visitar um casarão que havia próximo e abandonado. Então eles adentraram em uma sala grande, espaçosa. Havia uma grande aranha que se mostrava no centro de uma caprichosa rede de fios que foi tecida por ela mesma. E ele mostra a aranha ao aprendiz. E diz: vês essa aranha encarcerada no labirinto feito por ela própria? E ele fica curioso. O aprendiz diz que sim, que viu. Então ele acrescenta: vamos observá-la. Passado alguns instantes, aparece uma pessoa que auxiliava na limpeza daquela moradia, mesmo quase desabitada, e com o auxílio de um espanador, desfez aquele tecido, libertando a aranha, que se deu depressa a se esconder atrás de um móvel. Voltaremos amanhã para os nossos apontamentos, falou o orientador. No dia seguinte, professor e discípulo regressaram ao casarão, a um aposento diverso. A mesma aranha se apresentava do centro daqueles fios tecidos por ela própria. Decorridos mais alguns segundos, a jovem que fazia a limpeza adentra novamente no recinto e acaba com essa trama, libertando a aranha e se afasta. Essa mesma e se oculta atrás de um móvel antigo. Mais um dia, e pela terceira vez, o instrutor vai com seu aprendiz, retornam ao lugar e, surpreendendo a mesma aranha em outra complicada rede de fios criada por ela mesma. Novamente, a jovem, já conhecida, surge agitando seu espanador e libertando a aranha, que rapidamente toma um novo esconderijo, agora sobre uma mala que já estava suspensa. Foi então que o mentor dirigiu seu rapaz e resumiu a lição dizendo: lembrou você que os homens lutam grandes entraves no caminho da elevação, mas é preciso reconhecer que a maioria dos nossos companheiros do plano físico quase sempre agem à maneira da aranha. O espanador providencial do sofrimento surge para libertá-los das prisões engenhadas e construídas por eles mesmos, e se escondem dos hábitos que acalentam. E depois, usando do livre-arbítrio, criam novos problemas para eles próprios?
O que essa história nos diz? Com o livre-arbítrio, eu posso escolher bem, mas eu também posso escolher muito mal também. É isso que o livre-arbítrio pode fazer. Nós podemos fazer uma ótima escolha, mas também a pior escolha para a minha evolução. De conduzir pelo pior caminho. Resultado? Eu vou ter? Vou ter dor? Vou ter dor. Vou ter dificuldades? Eu terei dificuldades. E esse é o elemento da expiação. Mas eu vou adquirir experiência? É claro que eu vou adquirir experiência. Não importa o caminho que eu escolha, eu vou adquirir experiência. Mas a pergunta é, eu posso adquirir essa experiência com menos dor? Poderia. Mas isso é livre-arbítrio. Livre-arbítrio tem uma carga imensa de responsabilidade. Não é só beleza, não é só sol, não é só doce. Tem uma parte amarga, bem amarga. E é por isso que nós precisamos ter maturidade para a liberdade. Nós precisamos nos aprimorar, nos desenvolver, precisamos investir na nossa evolução para que a nossa liberdade nos conduza para a verdadeira liberdade, não para a escravidão. Como diz a música, a nossa liberdade é o que nos prende. Porque nós podemos usar a nossa liberdade para irmos parar na cadeia, para irmos parar num hospital. Eu posso usar a minha liberdade para me escravizar nos vícios, nos maus hábitos, me escravizar diante da comida, da bebida, da sexolatria. E como há uma lei divina regendo os nossos destinos, os destinos de todos nós, seres humanos, não tem jeito. Toda escolha, todo ato tem as suas consequências. Porque nós escolhemos os caminhos do nosso desejo. Com as nossas inclinações, com os nossos impulsos, muitas vezes nós estamos colhendo sem nos darmos conta do que estamos colhendo. Estamos dormentes. Como a história da aranha. Eu posso escolher ensinar os meus sentimentos, os meus desejos, os meus hábitos, e não me esconder embaixo do móvel. Não esconder essas necessidades de aprendizado embaixo da mala. Sempre que é possível, eduquemos as nossas más inclinações. Se nós resolvermos dar vazão a todos os nossos desejos, com certeza isso terá consequências nas nossas vidas. Nos nossos relacionamentos, no nosso trabalho. Então, façamos juntos um raciocínio. Se Deus Todo-Poderoso, ao criar o livre-arbítrio, Ele mesmo se limitou. Ele mesmo fez uma regra que Ele mesmo obedece. Isso é muito bonito. Jesus, por isso que Jesus é modelo de bondade. E no livro dos Espíritos nós aprendemos, Deus é o modelo de amor, de caridade e de humildade. O mais humilde da criação é Deus. Porque mesmo sendo todo-poderoso, Ele se limitou. Porque Ele não interfere no livre-arbítrio das criaturas. Isso é muito bonito. Muito bonito. Se eu falar agora, vou tirar minha própria vida, vou suicidar, eu serei respeitada por Deus.
embora tenha que arcar com todas as consequências dolorosas que isso traz, eu serei respeitada. Nós podemos fazer escolhas. Nós devemos dirigir o nosso pensamento. Essa é a nossa função. Essa é a função do Evangelho. Por isso Jesus veio. Para nós aprendermos a fazer as escolhas corretas. Aprender a fazer as escolhas corretas. Ontem nós podíamos escolher entre ferir e não ferir. Estava no nosso livre-arbítrio. Ninguém pediu ou pede para que nós machuquemos outra pessoa, firamos outra pessoa. Nós é que decidimos machucá-las. Em algum momento, os papéis irão se inverter. E a pedagogia divina nos dá a oportunidade da empatia. De nós nos colocarmos exatamente no lugar de quem nós ferimos. E isso é uma lei inexorável. Meus irmãos, que nós não nos escondamos na mala do comodismo que adoece. Que nós tenhamos a força para refletir sobre o que nós somos e como nós queremos ser diante da nossa vida, com os olhos abertos para Deus, colocando os nossos pés no chão, sempre com razão, para que as nossas escolhas sejam as melhores possíveis para nós e para aqueles que estão ao nosso redor. E que o nosso livre-arbítrio seja realmente a nossa liberdade responsável e amorosa. Então agora eu convido a todos a elevarem aos pensamentos a Deus, a Jesus, a espiritualidade bendita. Que os nossos dias possam ser gloriosos, voltando a nossa mente a Deus, a Jesus, a esse irmão maravilhoso que está sempre nos amparando, nos auxiliando, nos dando forças, aquecendo os nossos corações. Que nos lembremos dele e do seu exemplo a cada nova escolha que nós precisamos tomar na nossa vida. Sê comigo, Jesus, e com os meus irmãos, para que nós, unidos, possamos rumar à evolução e ao progresso. Muito obrigada.